Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí da Great Preacher? Eu não vou falar não, que eu quero ver se vocês estão ligadinhos aí, mas é bem pouquinho assim, bem ninito. Para a glória de Deus, amém? Deixa aí nos comentários aí, para a glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. But before we start, como sempre. O que, Gasprayer? But before we start, como sempre, senhor, não fica o que aqui para nós aqui, ó, sempre, os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores aí de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e os novos inscritos, novos seguidores, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E para vocês aí que estão aí só de bitucona aí, nessas redes sociais por aí afora, fica o que aí também, sempre aí para vocês aí, fica o que? O nosso convite, sim ou não? Para que todos vocês também se juntem a nós, para a glória de Deus. E o que mais aí da Great Preacher? Os nossos agradecimentos aí à primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico aí, que estão orando por nós. Meus irmãos, nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, uns orando aí pelos outros aí. Quantos mais vai chegando aí, melhor é. Por quê? Porque a multidão vai aumentando aí. Para a honra e glória de Deus, amém? E que é a oração mesmo aí para nós chegar no caso aí, ó, diante do nosso eterno aí, tão breve. Todos nós aqui está diante do nosso eterno aí, nós ouvimos aquela voz linda e maravilhosa assim, ó, como um barulho de muitas águas, que fala lá Apocalipse capítulo 14, verso 2. E o que mais é da Great Preacher? Mateus capítulo 25, verso 34. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, agora venham, entrai no reino do vosso Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, firmes e fortes nessa mesma pegada, amém? Para a glória de Deus. E o que mais é da Great Preacher? A segunda multidão, que está também até do outro lado do Atlântico aí, que estão fazendo o que, The Preacher? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos aí, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, na compartilhação, da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Pai, amém? Para a glória de Deus. E o que mais é The Great Preacher? Na compartilhação do evangelhão eterno do nosso grandioso eterno, para a glória dele mesmo, amém? Mas, além dos nossos agradecimentos também, como sempre, fica o que aqui, The Great Preacher? Como sempre, sim ou não? O nosso convite também para que todos vocês se juntem a nós. E vai querer ir para a eternidade sozinho? Vem com essas brincadeiras para cá. Vem com essas brincadeiras para cá de querer ir para a eternidade sozinho. Cuidado, hein? Esse é o espaço para todos nós. Estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Deus abençoe a todos. Nós iremos fazer o quê? Parte 1, parte 2, parte 3 desse tema, para a glória de Deus. Ô, The Great Preacher, para de enrolar. E qual é o tema de hoje para nós aí, The Great Preacher? O tema de hoje é as artimanhas de Satanás para destruir o plano de salvação de todo o mundo, que o nosso Eternão lançou essa porcaria por terra. E nós vamos ver por onde começou. E nós vamos ver também aonde ele parou também. A última investida dele. Nós vamos ver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta investida dele. Na quarta investida dele, ele não teve êxito, porque ele bateu mais uma vez com quem? Com o Eternão, quando estava habitando aqui o corpo de carne. E graças à graça, se não fosse a graça, o mundo inteiro estava aí, ó, uns matando os outros, se matando e por aí vai. E era o quê, ó? Eterno. Você não sabia disso, não? Que isso aí seria eterno, essa perdição aqui seria eterna, nunca iria ter morte, nunca iria ter fim, e por aí vai. Já imaginou, era tudo que ele queria, sabe por quê? Porque ele é sanguinário, porque ele é homicida, porque ele é assassino, porque ele é o pai da mentira, essa porcaria, ele é tudo que não presta. Só que o nosso eterno, que é o justo, o nosso rei da glória, que vive e reina para sempre, jogou todas as artimanhas dele por terra. Só que as artimanhas dele caiu por terra para ele destruir o plano de salvação do mundo inteiro. Ele não teve êxito, mas as artimanhas dele continuam para quê? Para querer destruir a mim e a você. Por quê? Porque ele já destruiu a muitos por aí afora. E até Cristo voltar, ele ainda vai destruir. Por quê? Porque está escrito. E que ele esteja repreendido da nossa vida, essa tranqueira. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Qual o tema de hoje? As artimanhas de Satanás para destruir o plano da salvação de todo o mundo. E glória a Deus, glória ao Cordeiro Santo que ele não conseguiu. E, antes de nós entrarmos aqui na leitura aqui,
Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. E mais um vídeo aí, ó. Que nós iremos fazer o fechamento em que, The Great Preacher? Mas como é que tá esses negócios aqui? O que é que tá escrito aí mesmo que The Preacher não sabe? Porque foi lançado aí o vídeo aí, né? Daquelas porcaria, né? Chacai, blai, strai, não sei o que, isso, aquilo, outro, né? Essas mentiradas por aí fora. E por falar... E mais um vídeo nós iremos fazer o fechamento em Apocalipse, em Revelation. E o quê? Em inglês. E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, porque você não está satisfeito com o seu curso, principalmente se o motivo foi intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, amém? Para a glória de Deus. DDD 21 989 966997. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Preacher Uptime. Good luck, God bless you. Mire Mizorro aqui, eu tô sempre deixando assim a câmera assim. Agora mais perto que eu quero que vocês look at my eyes assim, ó. Nos meus olhos aqui, ó. Cor de mel, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que a tranqueira estava pretendendo, vamos, e que caiu por terra. Para você que não tinha o conhecimento disso, porque para muitos acha que Satanás, ele foi ali só para seduzir nossa mãe Eva e por ali acabou. Para que a nossa mãe Eva, caísse no pecado como ela caiu, o nosso pai Adão também, e sabe o que acontece? E que era só isso aí, só que o negócio é muito mais sério do que o que você possa imaginar. Dá para você ver o tamanho do problema? E as artimanhas dele? Enquanto a porta da graça não fechar, não para, não acaba. Sabe por quê? Porque ele trabalha dia e noite, noite e dia, e ele nos acusa dia e noite, noite e dia, diante de quem? The Great Preacher. Diante de quem? Do nosso eterno. Dá para você ver como é que a banda toca? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso pai fala para nós aqui, ó. Primeiro livrão da Bíblia, hein? Aí, bicho. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Possivelmente você nunca ouviu falar isso aí mundo afora. Mas aqui, ó, com The Great Preacher, você vai ver para a honra e glória de Deus, amém? Não era só para destruir a nossa mãe Eva que Satanás foi lá no Jardim do Éden, não. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Sabe o que ele queria? Mas antes de nós começarmos, vamos orar para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos orar. Grandioso Pai, nosso eternial que habita no mais alto dos céus, nosso grandioso eu sou. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor incline os teus ouvidos, Pai, para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos e olhe para nós, Senhor. Pai, te peço, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que estão sendo seduzidos por Satanás, pelos falsos profetas, pelos agentes de Satanás por aí afora, Pai. Pai, e obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, com os teus montões de misericórdia, Senhor, lançou por terra, Pai, toda a artimanha de Satanás para destruir o plano da salvação, Pai. Porque aí, Senhor, era uma perdição eterna, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua intervenção, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor até o fim, Pai. Porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Senhor. Quem somos nós sem o Senhor, Pai? Pai, o Senhor sem nós, o Senhor cria quantos trilhões e trilhões que o Senhor quiser, Pai. E nós sem o Senhor não somos nada, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, os nossos erros, Pai, as nossas fraquezas, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, a mantermos, Senhor, o nosso nome inscrito no livro da vida, Pai, todos os dias, Senhor, assim como eu faço, Senhor, com o teu auxílio divino, Pai. Que nenhum de nós aqui, Senhor, se perca, Pai, mas que todos nós, Senhor, em tão breve, Pai, em um curto período de tempo, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. E que todos, Senhor, os inscritos e seguidores, Pai, estão chegando nessas redes sociais, que não seja, Pai, apenas números a mais aqui, Senhor, nessas redes sociais, mas, Pai, que sejam números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, te peço, Senhor, que nesse exato momento, Senhor, o homem desapareça, que o Senhor,
Que o teu Espírito Santo, Pai, permaneça, Senhor, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, e nós te pedimos, Pai, tudo, Senhor, em nome, Pai, do teu santo e amado Filho, Yeshua Machia, Pai. Amém, Senhor. Amém. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Nós vamos começar... Meus irmãos, não vou nem cortar isso aqui, não. I will not cut. Ok? I will not cut. Look at my eyes aqui, please. Qual é um dos principais motivos aqui do canal? Qual é? O evangelhão eternão do nosso eternão. E o que mais? Jogar a vergonha dos jovens dos velhos por aí afora. Por isso que aqui eu torço no vídeo, eu não corto. Pode ver que eu não ando cortando isso, aquilo, outro. E o que mais aí, The Great Preach? Para nós jogar toda essa vergonha por aí afora. Porque eu já tenho visto por aí afora, pregador grande aí por aí afora, mesmo que tem um bom manuseio na palavra, chegar para mim e falar assim, ó. Eu preciso me aprimorar mais, prender minha respiração para me falar, para me pregar, porque não sei o que, a rede social não sei o que, para de frescura, de mimimi, para de historinha. Olha nos meus olhos aqui, por que que eu coloco aí até para mim parecer um veão, feião aí? Por quê? Para jogar toda essa vergonha. Que tem uns aí engraçadinhos, que é a vaidade, né? A vaidade. Vixe Maria, eu já tô assim com minha cara meio enrugada. Eu não vou aparecer não, porque, nossa, vão dizer que eu tô um velho, que eu tô um caquete. E como é que com o The Preach não tem essas fuleiragens por aí afora? Aqui eu... não tem esse negócio não. É para jogar essa vergonha mesmo por terra, sabe por quê? Porque muitos morreram enterrando seus dons e talentos por aí afora. É isso que vocês querem para vocês? Porque eu não quero sangue de ninguém. Olha, eu não quero e nem tenho sangue de ninguém nas minhas costas, não. Cuidado. Cuidado que aqui é pedrada. Cuidado, hein? Por isso, meus irmãos, vocês estão novos aí no canal, seguidores de todas as nossas redes sociais. O nosso português é assim mesmo, assim, ó. Abranhado, aparaibado, arroçalhado. Bota assim essas coisas por aí afora, assim. Por quê? Porque tanto entende o letrado como o não letrado. Não fala esse negócio de analfabeto, não pega bem, não. Fica assim, ó. Tanto o letrado como o não letrado entende perfeitamente. Para a glória de Deus. Amém? Dá pra você ver como é que a banda toca aqui? Desse negócio de... ah, não vou tossir não. ah, não vou tossir não. Ah, porque não sei o quê. Para de frescura e vamos pregar a palavra de Deus. O recado foi dado, sim ou não? Para a glória de Deus. Vamos aqui para nós começarmos aqui a nossa leiturona aqui, nas santas e sagradonas escriturona aqui do nosso Pai, para a glória de Deus. Eu peço a você que você preste muita atenção a esse detalhe. Por quê? Porque possivelmente você nunca viu essa pregação desse modelo por aí afora. Né? Como eu falei antes aí, vocês só possivelmente estavam pensando que o plano dele ali era só para destruir Adão e Eva, o nosso pai lá no jardim, e acabou. Só que a banda não toca por aí não. Sabe qual era a artimanha zona dele, maior ainda por trás de tudo isso? Era que ele queria ser eternão aqui. E se funciona, ele ia ser eternão aqui, ele ia se apossar dessa terra, dos seres humanos, que ele não criou, que ele não fez nada. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí o nosso eterno não deixou, não permitiu. Dá para você ver, e nós vamos contemplar aqui, porque possivelmente você não entendia isso aí por aí fora. Por que que nós da seitona, nós prega mesmo assim, ó, categoria, por isso, possivelmente você nunca viu isso aí por aí afora. Vamos aqui, ó, Gênesis capítulo 3, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, o capítulo todinho, até o verso 24, para ficar assim, ó, Isão, Laitão e Braitão, fação, clarão e práticozão, para a glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Preste atenção a cada detalhe, para a honra e glória de Deus, porque esse negócio aqui vai se resumir, sabe o que é? Para mim ficar mais vigilante e para você ficar mais vigilante. Sabe por quê? Porque as artimanhas dele não funcionou para destruir o plano da salvação do mundo inteiro. Mas as artimanhas dele funcionam e funcionará até a porta da graça se fechar, sabe para quê? Para querer destruir a minha vida e destruir a tua vida, para tirar a minha eternidade e para tirar a tua eternidade. E sabe o que que acontece? Sabe o que eu tenho para dizer para essa porcaria? Que ele vai, mas vai, com essa artimanha dele, para as profundezas dele para lá, e que nenhum de nós aqui venha se perder, e que todos nós aqui, as soon as possible, nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos.
e que nós venhamos ser dia após dia grato, ser grato à intervenção do nosso Eterno e mais grato ainda pelo sangue precioso que foi vestido no madeiro por mim e por você. Porque se não fosse a graça, nosso pai Adão e Eva estava vivo aí até hoje e seria eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E Satanásão seria eternão. Dá para você ver o tamanho do problema? E ainda iria se apossar de tudo isso aqui, de algo que ele não criou, de algo que ele não gerou. Dá para você ver o tamanho do problema? Só que as 4 tentativonas dele, ele não teve êxito. Na quarta, ele se deparou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se o nosso Senhor dos Senhores ali tivesse cedido ali, ó, alguma da artimanha dele ali, alguma, todo o plano da salvação tinha caído por terra e aí já era, do mesmo jeito, igual teria sido lá no jardim. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos lá, para a glória de Deus? Eu vou ler o capítulo inteiro mesmo, até isso aí, vamos ler inteiro mesmo, para a glória de Deus. E nós iremos fazer o que, The Great Preacher? Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? E nós iremos fazer o que, The Great Preacher? Parte 1, parte 2, parte 3 desse tema, para a glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando, vamos lá, continuando, não, começando, para a glória. Ô, The Great Preacher, para de coisa, vamos lá, começando, para a glória de Deus. Aqui, ó. A queda do homem. A queda do homem. Eu quero que vocês prestem atenção no verso 22. No verso 22, eu quero que vocês fiquem ligadão. Não é ligadinho ou ligado, não. Eu quero que vocês fiquem ligadão no verso 22. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 24. Integral, capítulo integral. Vamos lá, para a glória de Deus. Vamos lá. Ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, uma exclamação. E ele não estava errado, não. Ele não estava errado. Presta atenção a cada detalhe. Vamos lá. Ó. Não comereis de toda árvore do jardim? Agora aqui, ó, já foi interrogação. Vamos lá, continuando. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Stop here right now, please. Para que não morrais, sim ou não? E nós vamos ver aqui o tamanho da artimanha dele. Por quê? Ele enganou a Eva, mas ele mentiu para Eva? Não mentiu. Ele não mentiu para Eva. Mas também ele não deixou bem claro para nossa mãe Eva que ela não ia viver nessa terra aqui eternamente. Sabe por quê? Porque ele sabia, se ela também comesse do fruto da árvore da vida, aí, sabe o que acontece? Porque pela artimanha dele, ele não deixou bem claro assim explicitamente para ela. Mas nós vamos contemplar aqui por que ele escondeu essa artimanha dele aí. Sabe por quê? Porque ele queria ser eternão. Vamos lá, para a glória de Deus. Vamos aqui, ó. Continuando. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Por que não morrereis? Por que não morrereis? A nossa mãe morreu imediato? Não. Só que ele não falou para ela que haveria a segunda ressurreição para todos aqueles que fossem fiel ao Eterno até o fim, após ela cair no pecado, após a queda dela. Vamos aqui para a glória de Deus. Aqui, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele mentiu? Não, claro que não. E sabe o que acontece? Quando o inimigo da nossa alma põe os pratos dele, as porcarias dele na nossa vida, ele vai dizer para nós qual serão as nossas consequências após o nosso perdão que o nosso Pai nos perdoará? Após nosso Pai nos perdoar?
Ele deixa bem explícito assim, ó, mas ó, isso aqui vai para o teu filho, vai para a tua filha, vai para a tua descendência, vai para a tua terceira descendência, até 1000 gerações e tal. Isso aqui, ele não fala. Por quê? Porque ele é sagaz. Ele é sagaz. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Agora aqui é que é um grande problema. Olha aqui nos meus olhos aqui. Para a glória de Deus. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Sabe qual o problema disso aqui? O problema aqui é que muitas pessoas se embaraçam tanto. Por exemplo, nós vamos até chegar lá embaixo, aqui mais para baixo. Ah, por que Adão comeu do fruto da árvore da vida? Por quê? Gente, aonde há mistério não entra, mas coisas que estão reveladas, basta examinar. Se você não examinar as escrituras, você não vai se deparar com as coisas que já estão reveladas. Agora, as coisas que estão encobertas, os mistérios de Deus, Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. E para com esse negócio de examina a escritura, porque nós vamos ver aqui, por que ele comeu a fruto do bem e do mal? Por quê? Por que ele comeu isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro? A única coisa que eu tenho para dizer assim de antemão, se nós formos dizer pelos escritos da nossa irmã Ellen Goldwhite, porque por ele amar tanto a Eva, ele comeu. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí nós vamos ver, tem muitas especulações por aí afora, mas o que a nossa irmã fala? Por amor a Eva, por ele amar muito a Eva, ele comeu. Dá para você ver o tamanho do problema? E aqui nós vamos ver aqui. Será que alguém forçou Satanás, isso, aquilo, outro? Nós vamos ver o próprio Eterno falando. Vamos lá. Para a glória de Deus aqui, ó. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Está pirognal, please. Mas aí, o que acontece? Como Satanás é sagaz, né? O que acontece aqui? Esconderam-se ou não? Sabe o que acontece nisso aqui, em tudo isso aqui? Quando verdadeiramente nós pecamos, que nós cometemos algo que é tão grave diante do Eterno, por amor ao Eterno, ao amar o Eterno, se esconde, sabe por quê? Porque aí ama verdadeiramente o Eterno. Se não se esconder, se não demonstrar arrependimento, se não clamar ao seu Pai, me perdoa por essa atrocidade que eu fiz, para não falar palavrão por aí afora, Senhor, não? Por esse grande desastre que eu fiz na minha vida, Senhor. Se não tiver mesmo temor ao Eterno, não está nem aí. Só vai dizer assim, Pai, foi um pecadinho velho por aí, pronto, e acabou. E aí sabe o que acontece? Se você não lutar contra esse pecadinho que você fez, aí começa a virar, sabe o quê? O princípio de mais e de mais pecados que virão, e esses pecadinhos que virão, viram a telha de aranha contra o Espírito Santo, que quando está contra o pecado, contra o Espírito Santo, aí já era. E sabe o que acontece? E a palavra do nosso Pai, assim eu falei, se torna o quê? O pecado para a morte, o único pecado que não tem perdão. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Dá para você ver o tamanho do problema, como a banda toca? Vamos aqui, continuando. Vamos aqui, ó, continuando aqui, ó. Verso 9, vamos lá. Ó. E chamou ao Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus,
Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Uma pergunta. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está pirognal, please. Aí sabe o que acontece aqui, ó, com o nosso pai aqui, ó, Adão aqui? Acontece com muitas pessoas, sabe o que? A mundo afora até hoje. Cai no pecado, culpa marido, culpa mulher, culpa filho, culpa pastor, culpa irmão. É o quê? Caça qualquer um para jogar a culpa. Eu pequei por causa de Satanás. Não, deixa eu te falar aqui, ó. Satanás nos obriga a pecar? Não, evidente que não. Satanás obrigou a nossa mãe Eva a comer do fruto? Não. Satanás obrigou o nosso pai Adão a comer do fruto? Evidente que não, né? E aqui o que acontece? O nosso pai Adão fez o quê? A mulher jogou a culpa para cima de quem? Da mulher. A mulher que tu me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Vamos ver o que fala aqui de novo aqui, ó. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora aqui está dizendo assim, ó, a serpente me obrigou e eu comi? Evidente que não, sim ou não? O nosso pai, até aqui, ou até o último versículo que nós iremos ler, alguma vez até aqui o nosso pai falou assim, ó, a serpente vai pagar porque ela obrigou a vocês a comer? Até aqui é evidente que não, sim ou não? Vamos ver. Então, olha aqui nos meus olhos, parão de glória de Deus. Não brinque com Satanás, sabe por quê? Porque ele nunca brincou para arrastar os anjos que ele arrastou lá de cima por fogo eterno. E ele nunca brincou, e ele não brinca, ele não está brincando, e ele não vai brincar para querer nos levar por fogo eterno que está preparado para ele, para os anjos dele. E sabe o que eu tenho para dizer para essa tranqueira, para essa porcaria? Que ele esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor e Yeshua Mashiach. Que ele esteja repreendido dessa tranqueira, que tão breve nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade e nós ver essa porcaria com os anjos dele por aí afora, toda tranqueira, pegar fogo, sabe por quê? Não é desejando mal para ele, não. É porque já está escrito, ele já está julgado e condenado com fogo eterno preparado para ele, para os anjos dele, para toda a laia dele. Vamos lá, continuando, para não glória de Deus. Ó. Aqui, ó. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá, continuando. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Está pirognal, please. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Por que nós examinamos as Escrituras? Primeiro, porque nós amamos o nosso eterno, e se nós amamos o nosso eterno, nós temos que fazer o quê? Obedecê-lo com amor e carinho, amém? Não por obrigação, porque ninguém é obrigado a nada. Amém? Para a glória de Deus. Porque aí se cumpre na nossa vida, está se cumprindo na nossa vida o quê? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo, amém? Para a glória de Deus. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, amém? Vamos lá, continuando. Ó. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão
e sua mulher e os vestiu. Verso 21 aqui, stop here right now, please. Onde foi que eu falei que era para ficar ligadão, assim, com os ouvidão, assim, com as antenonas ligadona? Verso 22, sim ou não? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Aqui, alguém já perdeu a vida aqui, não? Aqui já simbolizava quem aqui? O nosso Senhor e Salvador, Yeshua Mashiach. Um cordeiro, vestimento de quê? Vestimento de quê? De peles. Peles de quê? De cordeiro. Aqui, ó, já simbolizava aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando aqui para a honra e glória de Deus. Já imaginou alguém se fazer maldito por mim e por você? Já imaginou alguém morrer por mim e por você? Alguém perder a sua vida pelos meus pecados e pelos seus pecados? Por isso é que nós temos que ser grato ao nosso Eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos aqui, continuando. Ligadão aqui, ó. Verso 22 aqui, ó. Então disse o Senhor Deus. Vamos lá, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aí aqui, ó, olha só, é nisso aqui que para ficar ligadão aqui, ó. Assim que não estenda a mão, eu vou ler bem aqui, ó, bem pausadamente aqui, ó, para ficar bem ligadinho aqui, ó. Aqui, ó. E tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Possivelmente você nunca se ligou nessa passagem aqui na Bíblia. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque esse era o plano de Lúcifer. Esse era o plano de Lúcifer, porque ele não falou para Eva. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Que Lúcifer estava querendo ser eterno. Você sabia disso? Você não sabia disso, né? Vamos lá ler de novo aqui, ó. Vamos lá, ó. Pega aqui, ó. Verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: este homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí aqui foi uma intervenção do nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui qual foi a intervenção do nosso Pai, por mim e por você, por amor ao nosso pai Adão, por amor a tudo que ele criou. A terra, o céu, o mar e tudo, o nosso pai Adão e nossa mãe Eva. E aí sabe o que acontece? Já imaginou hoje como teria esse mundo aqui? Como estaria esse mundo? Pessoas morrendo esfaqueadas e vivendo isso, aquilo, outro, sangue para lá, sangue para cá. Imagine a podridão. E sabe quem era que estaria governando esse mundo aqui? Sabe quem era que estaria governando? Ele mesmo. Ele mesmo que estaria governando esse mundo aqui. E sabe o quê? Eternamente. E o nosso Pai não permitiu que essa porcaria se apoderasse do que ele criou. Do céu, a terra, mar, o homem, tudo. Dá para você ver o tamanho do problema, como seria essa terra? Já é do jeito que é. Imagine se fosse eternamente isso aqui. O homem não ter vida, o homem não morrer, o homem ter vida eterna. Me diz como seria isso aqui. E aí o desenrolar de tudo isso aqui sabe o que acontece? A primeira investida dele aqui, a primeira artimanha dele aqui caiu por terra. E ainda tem mais 3 ainda. Porque foram 4 investidas dele, 4 artimanhas dele. Só que
A quarta que ele fez assim mesmo, assim, que está registradão aqui na Bíblia, aqui, assim, ó, que ele bateu de cara com o nosso Eterno, caiu por terra. Porque as artimanhas dele por aí afora continuam para querer devorar a mim e a você. Não é à toa que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nosso irmão deixou escrito para nós assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir mesmo, que ele esteja repreendendo a nossa vida. Então as artimanhas dele continuam até a porta da graça se fechar. Que nenhum de nós aqui se perca, que essa porcaria esteja repreendendo a nossa vida. Faça assim igual a mim, mantendo o nomezinho escrito no livro da vida, todos os dias lutando contra o pecado com auxílio divino. Sabe por quê? Porque sem o nosso Yeshua Mashiach nós não podemos nada. Não é uma vez salvo, está salvo para sempre, não. Porque existe ou não existe pecado por aí afora? Existe ou não existe a prática do pecado por aí afora? Existe, sim ou não? Pois é, por isso que nós temos que lutar contra o pecado todos os dias com o auxílio divino. Nós pecar é uma coisa, agora viver na prática do pecado que seja repreendido da nossa vida, amém? Vamos lá, para nós, não custa não repetir de novo, vamos lá, ó. Aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que nós estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí parou aqui, João? Não, nós vamos ver o que o nosso Eterno fez. Não parou, não. Que aqui, ó. Verso 22, nós temos o verso 23 e o 24. Vamos lá para nós ver o que o nosso Eterno fez por amor a mim e a você, por amor ao nosso pai Adão, por amor à nossa mãe Eva e por amor a toda a sua criação. E outra, e ele nos quer na mansão celestial com ele para todo sempre. E a você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o, para que tão breve nós estaremos na mansão com o nosso Eternão, para a honra e glória dele mesmo. Porque se fosse eterno aqui nessa terra, Satanás ia viver aqui pintando e bordando eternamente. Ele pinta e borda de que ele pinta e borda. Imagine como seria nossos pais, Adão e Eva, estaria vivo aqui até hoje contemplando tudo. Imagine o tamanho do sofrimento que seria para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso pai Adão e para a nossa mãe Eva. Ver o que eles fez, por que tudo isso aqui estaria essa perdição, matava, vivia, um matando os outros por aí afora, e isso aí, ó, já imaginou? Sendo sangues e mais sangues por aí afora, derramado na terra por aí afora, e eles contemplando e terem um sofrimento eterno. Porque já imaginou eles contemplando isso e saber que toda essa perdição que eles estavam contemplando foi por causa da desobediência deles lá no Jardim do Éden. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus, aqui ó. Pegou até aqui, para a honra e glória de Deus? Se o nosso pai não tivesse intervido, o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, e todas gerações pós gerações por aí afora, estariam vivos aí, numa perdição tremenda, era tudo que o Lúcifer queria. Só que todo o plano dele, da primeira investida dele, caiu por terra. Vamos aqui, para nós contemplarmos aqui, ó. Vamos lá, verso 23, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí? O nosso Pai, a graça, que ela é de geração a geração, que ela é de eternidade a eternidade, que ela não tem começo
e nem fim. Dá para você ver o tamanho do problema? O amor do nosso Pai, pelo nosso pai Adão, pela nossa mãe Eva e por toda a criação dele e por mim e por você? Vamos ler de novo, para a glória de Deus. Verso 24 aqui, ó. Verso 23 e 24, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui, toda grande e todo o começo da artimanha de Satanás para destruir o plano da salvação de todo o globo terrestre caiu por terra. E louvado seja a nossa graça, o nosso Senhor e Salvador, e Yeshua Mashiach. Dá para você ver o tamanho do problema? Você tinha esse conhecimento que a artimanha de Satanás foi para que ele próprio e o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva vivesse eternamente na podridão de pecado e por aí vai? E no resumo de tudo, essa palavra, porque até o pregador se alimenta, sim ou não? Serve para o pregador e para o ouvidor. Serve para o pregador e para o telespectador. Pode falar até telespectador, pode falar telespectador e espectador. Dá para você ver o tamanho do problema? Você tinha esse conhecimento? Não. O plano dele, a artimanha dele, era muito maior do que o que você esperava, não era? Já imaginou? Ele ser eternão e se apossar de algo que ele não criou, que ele não plantou, que ele não gerou em nada. E aí, ó, vendo aí um se matando por aí afora, um matando o outro, vivendo e por aí vai, isso, aquilo, outro, sem paz, sem nada, isso, aquilo, outro. Imagina como não estaria esse mundo aí hoje. Você vivendo uma vida eterna, numa podridão de pecado, no morticínio, na carnicínio de toda a porcaria por aí afora. É por isso que nós, que somos da seita do sétimo dia, que nós somos chamados por aí afora, que eu levo na derdenha mesmo, que nós, com amor e carinho, examinamos as escrituras do nosso Pai. Sabe por quê? Não é para ser melhor do que ninguém. A nossa igreja é a igreja verdadeira de Deus. Não é a igreja que salva, é a igreja verdadeira que se encontra de Gênesis a Apocalipse. Há uma diferença, porque igreja nenhuma não salva ninguém. A igreja verdadeira, ela te conduz a Cristo, para você permanecer em Cristo, firme e forte, e não te obriga. E não te obriga, te ensina. Se você se perder dentro da igreja verdadeira, é entre você e Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque quantas pessoas se perderam lá no deserto e não tem mais direito à salvação, morreram perdidos. Morreram perdidos. E foi muitos. Dá para você ver o tamanho do problema? No meio do povo de Deus, onde o nosso próprio Deus estava habitando no meio deles e eles se perderam. Aonde? Na igreja verdadeira. E a igreja verdadeira, que vocês falam por aí que nos esculacha, a seita do sétimo dia, muitos também se perderam caminhando e dentro da igreja verdadeira, mas como um joio, não como um trigo. Sabe por quê? Porque o trigo nunca se perde. Como o quê? Como um crente falso. Sabe por quê? Porque o crente verdadeiro, ele nunca se perde. Dá para você ver a diferença? Se é verdadeiro, nunca se perde. Pegou até aqui, não pegou? Agora vamos ver aqui aonde é que ele habita mais aí, que foi a segunda investida dele. Porque por aí afora, né, nós lançamos aí os vídeos aí até do o arcanjo Miguel. É Jesus? Uma pergunta. Muitos ficou derdenhando por aí afora. Agora nós vamos ver aqui
dentro da palavra de Deus, que aí vai linkar uma coisa com a outra também, até aqui também vai se encaixar isso aí, só para você ver. E aí sabe o que acontece? Porque aqui você vai ver aonde foi mais uma artimanha dele, e mais uma, e depois mais outra. Aqui foi a primeira em Gênesis capítulo 3, a segunda, que está catalogada na Bíblia, que está aqui, até ainda que a segunda que fala aqui, está lá no Novo Testamento, a segunda. Só que pela ordem cronológica da Bíblia, que é tudo aqui alinhadinho, sabe o que acontece? Consta na Bíblia que a primeira investida dele, se for colocar pelo Velho Testamento, vai estar em Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2. Ele é tão astucioso, porque ele queria, olha só, ele queria que o nosso Eterno destruísse ele e Josué. E aí sabe o que acontece? Mais uma vez, ele, ali já foi o que? Já foi a terceira investida dele. Mais uma vez ele queria destruir o plano da salvação. Por quê? Porque se ele fosse fulminado ali, Cristo não viria e o plano da salvação se encerrava do mesmo jeito. E aí sabe o que acontece? O nosso Eterno não iria continuar sendo o amor. Se o nosso Eterno permite se o nosso Eterno permitisse que Adão e Eva continuassem lá no jardim do Éden e eles comessem a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, iria ficar declarado diante dos anjos que o nosso Pai não era amor, que o nosso Pai não é amor. E vai botando tudo num pacote só assim. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque toda a artimanha de Satanás para destruir o plano da salvação de todo o mundo era também acabar com a santidade do Eterno perante os anjos que ficaram com o Eterno lá em cima. Você sabia disso? Você sabia que a vida espiritual ela é mais séria, mais profunda do que vocês possam imaginar? É desse jeito. Porque aí como era que o Eterno, se o nosso Eterno deixa o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva comer do fruto da vida lá no jardim, e ele está aí ó, nessa vida aí eterno, e Satanás também eterno, na perdição eterna. E aí a acusação para o nosso pai ia pesar, não ia não? E assim, como era que o nosso pai, como era que os anjos iriam ver essa podridão aqui embaixo aqui? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Sabe o que a palavra do nosso pai fala para isso é para despertar tudo aqui, ó. É para despertar a mim e a você. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Deus, e Cristo, te iluminará. É Deus, pode botar Deus, mas lá está assim, ó, Cristo. E Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Porque tudo que o Satanás quer é arrastar, ó, milhares, milhões e bilhões por aí afora. Para quê? Para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele. E lembrando, todos aqueles que morrem sendo fiel a Cristo é anjo do nosso Pai. E todos aqueles que morrem sendo fiel ao Satanás é anjo de Satanás. Você sabia disso? É desse jeito. E todos os anjos de Satanás é o quê? Maldito de quem? De Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, como é que o negócio é mais sério que você possa imaginar? Vamos ver o que é que a palavra do nosso pai fala para nós aqui, né? Porque muitos falam o que por aí afora? Jesus, Miguel não pode ser Jesus porque é anjo. E anjo é criatura. E anjo não sei o quê. Bota isso tudo num pacote só. O resumo da sinopse da cinta da conclusão é por aí afora. Miguel é anjo. E por isso diz que o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, diria, eu te repreendo. E onde é que está isso aí? Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Eu não peguei Josué primeiro, por quê? Sabe por quê? Porque o que foi primeiro aqui, o primeiro evento, foi quem? Moisés.
Josué está no Velho Testamento. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2. Agora olha meus olhos aqui, ó. Qual era a artimanha dele mais uma vez? Ele foi lá para destruir o plano da salvação. Vocês é que não têm o discernimento e não têm o conhecimento. Que vocês, ó, estão passando batido. A artimanha de Satanás foi para destruir todo o plano da salvação de todo o mundo. A artimanha dele foi para destruir o plano da salvação de todo o mundo. E aí sabe o que acontece? Vamos ler de novo, ó, Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Agora, olha meus olhos aqui, ó. O que é juízo infamatório? Ué, Mr. Pastors, as teologias satânicas por aí afora, não entende porque é a teologia de Satanás, né? Por isso que não entende que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Aí nós vamos ver aqui, se fosse Jesus, né? Ou seja, se fosse o Senhor, diria, eu te repreendo. E aí nós vamos nos deparar com o próprio Senhor dizendo assim, ó, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreende. Dá para você ver o tamanho do problema? Olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Olha aqui, bem dentro aqui das minhas bituconas aqui, ó, para a honra e glória de Deus. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E aí, como é que fica isso aí? Nós vamos ver. E ali, sabe o que acontece? Que ele foi lá pelejar com o Eterno. Sabe quem era que estava ali mais uma vez ali com ele ali? Sabe quem foi? Sabe quem foi falar com ele lá, com a porcaria? Lá no Jardim do Éden? Quem foi falar com a porcaria? O próprio Eterno que deu a sentença para ele, sim ou não? E quem foi lá contender com ele lá com o corpo de Moisés? Quem foi? O próprio Eterno de novo, sim ou não? E aí, se o Eterno ali proferisse juízo infamatório contra ele, para fulminar ele, sabe o que é isso? Afulminar, destruir, aniquilar, acabar mesmo. E aí, a segunda investida dele para destruir o plano da salvação. A segunda investida dele. E aí, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso arcanjo Miguel, não perdeu, não iria, não perde, não vai perder a sua soberania, o seu reino, ele ser o que ele é, o eu sou, o grão. Bota tudo num pacote só assim, que vocês estão entendendo, para a honra e glória de Deus. E sabe o que acontece em meio a tudo isso? Ele simplesmente falou, ó, o Senhor te repreenda. Vamos ler de novo, para a honra e glória de Deus, aqui, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. E aí sabe o que acontece? É porque no final é que a coisa vai ficar bem mesmo, bem pegando fogo para ele, com os anjos dele, com tudo que pertence a ele. E o meu desejo é que nós estaremos, não é se alegrando de ver essa porcaria pegar fogo, não. É que nós iremos ver ele pegar fogo, ser consumido e acabar com o pecado, a iniquidade do pecado, acabar tudo. E tudo isso aqui, ó, um fogo consumidor, ó, fogo eterno, que tudo se faz novo. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, ó. E aonde foi que foi a terceira investida dele? A terceira investida dele. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2, ó. Pega bem isso aqui, ó. Porque diz que lá em Judas, se fosse o Senhor Jesus Cristo, falava assim, ó, eu te repreendo. Miguel, o arcanjo Miguel não tem autoridade para expulsar, para repreender, por isso diz, o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, porque isso é uma artimanha de Satanás, se fosse Jesus, diria, eu te repreendo. E aqui nós vamos lançar isso aí por terra, por quê? Porque nós examinamos a Escritura. Assiste nosso vídeo aí que fala aí, ó, o arcanjo Miguel Jesus, eu lancei 2 vídeos aí, um ficou com 3 horas e 40 e poucos minutos, quase 50 minutos,
porque eu cortei isso, não ia ficar muito tempo, e o outro ficou com 2 horas e 8 minutos, 9 minutos, acho. 2 horas e 8 minutos, eu acho. Então assiste nosso canal aí, Para a Honra e Glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, Para a Honra e Glória de Deus. Vamos ver aqui o que está escrito para nós. Vocês, com as suas teologias satânicas, vocês estão arrumando problema. Vocês estão arrumando problema. Vamos aqui, ó. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2. Aqui, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Está pirogue não, please? Quem estava lá? A porcaria de novo. E quem era o anjo? O anjo, o arcanjo, quem era o anjo que estava lá em Judas, verso 9? Lembrando, meus irmãos, aqui, ó. Lembrando aqui, ó. Eu estou sempre dando aula por aí afora. Tipo assim, ó. Se caso eu errar aqui, passar isso, aquilo, outro e tal, isso, aquilo, outro. Isso aí é para vocês mesmos já ficar no costume. Teve um vídeo meu aí que eu falei que João tinha morrido na ilha de Patmos. Só que João não morreu na ilha de Patmos. João morreu na cidade de Éfeso. E teve um vídeo meu também aí, ó, que eu falei assim, ó, Salmos capítulo 4, verso 8. Não existe capítulo em Salmos. Fica atento nisso aí. A mesma coisa de Judas, não é capítulos, é Judas, verso 1 até o último verso. E outra, Salmos, sempre, grava bem na tua mente e no teu coração. Salmos é sempre números e versículos. Amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá. O que a palavra do nosso Pai falou para nós aí agora? Zacarias capítulo 3, verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Estava de frente de quem? Do anjo de quem? Do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E aí sabe o que acontece? Mais uma vez nós vamos ver aqui agora. Foi o quê? Primeiro aqui em Gênesis, a investida dele para destruir todo o plano da salvação, para destruir o plano da salvação de todo o mundo. Segundo, Judas, verso 9. Terceiro, Zacarias, capítulo 3, verso 1 ao 2. Agora nós vamos ver aqui, para jogar essa artimanha de Satanás por aí por terra, que nós já jogamos no vídeo anterior por aí afora, aí sabe o que acontece? Agora nós vamos jogar por terra aqui agora, o próprio eu sou falando para Satanás, o Senhor te repreende. Vamos aqui, ó. Verso 2, assim, ó, benzão, clarão e práticozão, ó. Mas o Senhor disse a Satanás. Quem falou aqui agora? É o anjo que estava ao lado do sumo sacerdote Josué? Ou primeiro começou Deus, depois o anjo do Senhor? E agora o Senhor, porque é a Trindade. Miguel é a Trindade, o arcanjo Miguel é a Trindade, por aí vai. Porque está dentro da Bíblia. Só não examina porque são filhos de Satanás por aí afora. Não tem mimimi não, essa lá é maldita por aí afora. Ainda fica com esse negócio de nos chamar de seita, de não sei o quê, disso, aquilo, outro, por aí vai. Vamos aqui, ó. Para a honra e glória de Deus, ó. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Aí o que ele falou assim no nosso irmão Josué? Uma pergunta assim, ó. Não é este um tição tirado do fogo? E ali, se o Senhor proferisse juízo infamatório contra Satanás ali, como estaria o plano da salvação hoje de novo para mim e para você? Porque ele ia ser consumido e acabou. Ele ia ser consumido e acabou. E sabe o que eu tenho para falar para você? Nós temos que ser muito grato ao nosso
Criador. Porque o nosso Criador, o nosso grandioso eu sou, com o seu infinito amor para todos aqueles que é fiel a ele até o fim, e ele está provando que ele é amor. Ele vem provando que ele é amor desde lá do Jardim do Éden, antes, lá na eternidade, que só precipitou Satanás. E aí sabe o que acontece? Ele vem demonstrando a cada dia para todo aquele que tem vida que ele tem os montões de misericórdia que se renova a cada manhã, que a graça, né, venceu o tentador, que a graça fez tudo. Para quê? Para que eu e você tivesse direito, para que eu e você tenhamos direito a estar com o nosso Criador para todo sempre. E aí sabe o que acontece? Caiu ou não caiu por terra? Ué, mas por que o próprio Senhor falou então? Ainda falou ainda para ele mesmo, ó, que eu te repreendo. Mas o Senhor disse a Satanás, ó Satanás, o Senhor te repreende. E aí? Por que ele não deu um juízo ali infamatório e acabou com tudo? Por causa do plano da salvação. E Satanás, ele é tão sagaz que todas as investidas dele já acabou. Para acabar o plano da salvação para todo o globo terrestre, acabou. Ele perdeu a batalha. Só que ele não perdeu a batalha para querer tirar a minha salvação e a tua salvação. Que ele esteja repreendido da nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Yeshua Mashiach, aquele que foi vencedor, que venceu o tentador e que está lá em cima nos aguardando, e tão breve nós estaremos com ele na eternidade, para os séculos dos séculos, amém? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno, amém? Para os séculos dos séculos. Pegou até aqui? Por que o Senhor disse aqui, ó? Zacarias capítulo 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, ó Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E aí? Por que ele não falou eu mesmo te repreendo? Sabe por quê? Porque ainda vai ter a sentença final. E Cristo, se ele fizesse isso, Cristo não teria vindo aqui, ó, para morrer por mim e por você. E aí vamos ir agora aonde a outra tentação dele aqui, ó, vamos lá. A última investida dele aqui, ó, a última investida dele aqui, ó. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Aqui, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quem? Pelo diabo. Se o nosso eterno cair em alguma ciladinha dessa daqui dele, todo o plano da salvação teria caído por terra. E louvado seja Deus, porque o nosso Pai foi fiel até o fim. Por isso que ele pede também para nós, ó. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E lembrando, sem ele nada podemos fazer, mas com ele tudo nós podemos fazer. E tão breve nós iremos sair daqui, ó, dessa podridão de pecado, vitoriosos. Com o quê? Com o auxílio divino dele mesmo. Vamos lá, para a glória de Deus aqui, ó, continuando. Aqui, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos aqui, ó. E aqui, ó, vamos lá, ó. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Ele falou isso aqui dentro da palavra de Deus, Satanás. Vamos lá, continuando aqui, ó. Jesus respondeu também para ele, ó, dentro das escrituras, ó. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Vamos lá, ó. Aqui, ó. E, ó, ele disse: se és filho de Deus,
atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí sabe o que acontece? Primeira investida, segunda investida. Primeiro foi o pão. Depois para ele se atirar, tentar o nosso eterno. Vamos ver aqui, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Aqui ele foi tentado mesmo, o nosso Senhor. Se o nosso Senhor tropeça aqui, ó, em algum desses quisitozinhos aqui que ele lançou diante do eterno, já era o plano da salvação. Já era, dá para você ver o tamanho do problema? Já era o plano da salvação para todo o globo terrestre. Aqui foi a última investida de Satanás para destruir o plano da salvação de todo o globo terrestre. Para você que não sabia disso, pega, né? Por quê? Porque nós somos chamados de uma seita maligna e perigosa, estão por aí, sim ou não? Mas nós pregamos o evangelho eterno, reto e direto, com amor e carinho, dentro da palavra de Deus, assim, para deixar bem explicitamente. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Por quê que ele mostrou todo mundo? Por quê? Porque enquanto ele estiver peregrinando por aqui, e se o nosso eterno tivesse caído aqui, ó, em algum desses requisitos que ele colocou aqui, ó, já era o plano da salvação. Imagine o nosso eterno aceitar a ser quem? O rei daqui dessa terra. Imagine. E você sabia que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí sabe o que acontece com isso? O negócio é mais sério do que você possa imaginar. O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Receba essa daqui. Receba essa daqui. Que isso aqui, essa passagem aqui, ela é mais séria do que você possa imaginar. Você sabia disso? Você sabia disso? Que essa passagem aqui na Bíblia é mais séria do que o que você possa imaginar? Ó, começou lá no Jardim do Éden. Agora aqui a coisa já muda. Sabe por quê? Porque se o nosso eterno, porque lembra que ele é o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? O negócio aqui é mais sério do que você possa imaginar. Eu sei que vai rolar comentários por aí afora, eu sei disso. I don't care about that, my friend. I care about to preach the God's word. Olha nos meus olhos aqui, ó. Se o nosso eterno aqui aceita essa jogadona de Satanás aqui, porventura Deus existiria ainda? Hã? Porventura o nosso Deus existiria ainda como o eu sou, só Ele mesmo, só Ele? O negócio aqui nessa passagem é mais sério do que você possa imaginar. E aí sabe o que acontece nisso aqui? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. O plano da salvação tinha ido para onde? De água abaixo. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é mais sério do que você possa imaginar? Vamos aqui, contemplando aqui, parando, glória a Deus, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E aqui eu vou encaixar uma coisinha bem aqui, ó. Bem que eu vou encaixar uma coisinha aqui. Qual é o objeto de Satanás? Qual é o principal objetivo de Satanás? Adoração. 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 Por que ele imitou o dia dele? O dia de guarda dele? Por que ele usou aqui os agentes dele aqui? Porque o Santo Sábado do Senhor, que é um dia exclusivo para ser adorado ao Criador. E por que ele inventou o dia de domingo para ser adorado, que é o dia do Deus Sol, Deus Zoroastro e por aí vai? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Imagine se o nosso pai aqui caísse em alguma dessas armadilhas que ele colocou aqui. Tinha acabado com o plano da salvação.
Dá para você ver como é que é um negócio, é mais sério que você possa imaginar. O nosso Rei da Glória iria continuar a ser o eterno lá. Ia estar faltando um, não ia? Não ia? A coisa mais séria que você possa imaginar. Vamos lá aqui, ó. O que o nosso pai falou para ele aqui, ó. Vamos lá, ó. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aí, como é que fica? Vamos ver aqui, ó. Aí ele saiu vitorioso aqui, ó. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Será que você tinha noção, conhecimento, o tamanho do problema e o que significava, já aquela artimanha de Satanás lá no jardim do Éden, com o nosso pai Adão e com a nossa mãe Eva? Ele, até aqui, sabe o que ia acontecer com Satanás? Que se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo caísse aqui também, ele ia continuar sendo eterno do mesmo jeito. Dá para você ver também. Fica a pergunta. O Rei da Glória iria continuar sendo o Rei da Glória? Lá em cima? Deixa nos comentários aí, para nós ver como é que isso aqui, como é que fica o desenrolar. Só por aí você tira, por aí você vê o tamanho do problema. É vocês que não querem. É vocês que não querem. Porque já se entregou para Satanás, né? Depois que se entrega para Satanás, já era, já acabou, já era. Vocês é que não quiseram ter o conhecimento da verdade, vocês preferiram escolher Satanás, vocês preferiram escolher o diabo, ficar do lado do diabo. E nós agimos da mesma maneira que o nosso eterno aqui, ó. O eterno aqui, quando estava habitando em corpo de carne aqui, ó, escolheu ficar do lado do eterno, do Rei da Glória. E da mesma forma somos nós. Nós preferimos ficar do lado do eterno, do Rei da Glória. E tão breve nós estar com ele na eternidade para os séculos dos séculos. E que essa porcaria esteja repreendida da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o vencedor. E aí, pegou a pedrada? Dá para você ver o tamanho do problema? Ele queria ou não queria, mais uma vez, a quarta investida dele, destruir com o plano da salvação de todo o globo terrestre. Já imaginou? E o que o nosso pai falou para ele? Ó, respondeu dentro da Escritura. Primeiro foi, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o segundo foi o quê? Ó? Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda. E a terceira, só o nosso grandioso eu sou, adorarás, prestarás culto. E aí o que ele fez? Botou o rabinho entre as pernas e partiu em retirada. E aí o que acontece? E aqui estamos nós, com ainda o direito à eternidade e estar com o nosso Pai na eternidade. Detalhe, se for fiel até o fim. Tem que ser fiel até o fim. Não acabou não. Porque pecado todo dia, pecado aí todo dia. Se viver na prática do pecado, morre. Se morrer, morreu sendo filho de Satanás. Se viver na prática do pecado e estiver na prática do pecado quando Cristo voltar, sendo filho do Satanás do mesmo jeito, que nós tão breve estaremos com o nosso Pai na eternidade para o século, que ninguém que vai viver na prática do pecado, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui para nós fazermos o fechamento do vídeo aqui. Eu espero que ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, até aqui, sim ou não? Vamos lá para a palavra para nós fazer o fechamento do vídeo? Ô Gasprey, como é que é esse negócio aí, Gasprey? Tu vai ler aqui na telona, grandona, bonitona, ou tu vai assim, fazer aquele negócio aí para dizer que está assim na tua mente, assim que está inculcado? Será que está tudo inculcado mesmo no quemão assim do Paraibão? Não é Paraíba não, mas a gente fala Paraíba, né? Paraenção. Mas caça conversa.
Atroz pra casar com essa história. É porque fica esculachando a gente por aí afora, né? Com esse negócio de seita maligna e perigosíssima por aí afora, né? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, ó. Vamos fazer o fechamento do vídeo aqui, ó. Revelation, chapter 12, verse 9 and 10. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, assim, ó. De rabo de olho, assim, ó. E a artimanha dele é aonde? Aonde foi a artimanha dele? Acabou ainda o plano dele para ele nos destruir? Agora, para nos destruir, não. Enquanto a porta da graça não se fechar, enquanto Cristo não voltar, continua o plano dele para destruir todos aqueles que estiver vivo aqui ainda. Que, pelo desenrolar profético, todos nós estaremos vivos ainda. Por quê? Pelo desenrolar profético. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo der uns aninhos a mais para nós aí, nós iremos contemplar a porta da graça se fechando. Se fechar. Nós iremos contemplar a porta da graça se fechar. E nós iremos contemplar esse céu aí, ó, se fender, se rasgar do norte ao oriente. E nós ver o nosso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, vindo nos buscar. Mas de qualquer forma, se nós viemos morrer, ó, com o nosso nomezinho, ó, assim, ó, salvão, grandão, escritão, nosso passaportão celestial, carimbadão e assinadão pelo nosso eternão, amém? Para a glória. Bora aqui, Gaspar, para ver o que é isso aí. Vamos ver aí o que é isso aí, ó. Continua a estimanha dele, por quê? Porque ele é sagaz, ó. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Só para dizer que tem, né? Gravadinho na cuquinha. Mas caça conversa, viu? Não é caça conversa não, seus filhos de Satanás, é porque vocês já se entregaram para Satanás e ficam tirando onda com com a nossa cara aí, querendo tirar os nossos irmãos para levar para vocês para ser queimado com fogo e enxofre, tá? Repreende da nossa vida isso aí. Pelo contrário, meus irmãos, saída nesse movimento satânico por aí afora. Passa pro outro lado, para a glória de Deus, amém? O que está escrito aí, ó? And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Pegou, para a glória de Deus? O que a palavra do Pai fala para aqui, ó? Confere aí para ver se o The Preach aí tem gravado mesmo. Vamos de novo, para a glória de Deus. Vamos de novo, para aqui nós vamos caçar um pouquinho de conversa aqui, que o negócio vai ser sério aqui, hein? Mas vamos aqui nós caçar um pouquinho de conversa aqui. Porque tem aí uns falsos profetas por aí afora. Tem essas porcarias, que eu nem chamo essas porcarias de profeta, que estragar as coisas do nome do nosso Pai com essas porcarias por aí fora. Vamos lá, ó. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and the strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O negócio aqui é mais sério do que o que você possa imaginar. Dá para você ver aí, meu irmão, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Vou olhar assim de rabo de olho assim para ver se vocês estão ligados. Receba o dom de memorizar. Você que pede, mas só que é uma responsabilidade muito grande. Sabe por que é uma responsabilidade muito grande? Você tem que estar em vigilância. Lembrando, eu peco. Viver na prática do pecado, jamais. E outra, falar sozinho. Sabe por quê? Porque para você memorizar, meu amigo, é trabalho. É trabalho. Você nota em caderno, você nota num papel, você nota no celular e não sei o quê. E aí você fica ali, ó, high to fly. Para de estar caçando conversa com essas porcarias aí, Gaspar. Aí sabe o que acontece? E você tem que memorizar, meu irmão. Até hoje eu falo sozinho aí por aí afora. Mesmo em inglês. Dá para você ver o tamanho do problema? Então, ó, receba o dom de memorizar oração, jejum, oração e o que mais? Examinação das escrituronas sagradões do nosso Pai, amém? Receba
o dom de memorizar para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui para a palavra de Deus. Transei foram aí, Gaspray, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com eles. E ali, o que fala para nós, Gaspray? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. E ele foi atirado, sim ou não? O qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E qual é o papel dele? Agora, ele perdeu a batalha. Com as artimanhas dele, perdeu a batalha para destruir o plano da salvação para todo o mundo. Só que a batalha dele continua para tirar a minha salvação e a tua salvação. E ele está diante do nosso eterno, que ele nos acusa dia e noite diante do nosso eterno. Essa porcaria, que ele esteja reprimindo a nossa vida, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Mas para quê? Para que nós sejamos fiel a ele até o fim, com o auxílio divino dele mesmo, porque sem ele, nada podemos fazer. Dá para você ver o tamanho do problema? Sem o nosso Rei da Glória, nada podemos fazer. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, meus irmãos. A vocês que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A vocês que estão brincando de ser crente por aí, para com isso. Porque o grande dragão está doidinho para te ceifar. Dá para você ver, não vou nem cortar essa parte. Não vai nem, ele não está nem para te ceifar. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, ó que está para lá, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, amém? Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo do tema. Este é o fechamento desse tema para a honra e glória de Deus, amém? Qual o tema de hoje? As artimanhas de Satanás para destruir o plano da salvação de todo mundo. Ele perdeu a batalha e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o vencedor, é o mesmo que continua ajudando a mim e também continua ajudando a você. E ele também quer ajudar você que ainda não aceitou ele como seu Salvador. E outra, quer ajudar você que se desviou do caminho dele. E quer ajudar você que está brincando de ser crente por aí afora a sair daqui dessa podridão de pecado vencedor. Como ele saiu vencedor daqui e tão breve, sabe o que ele está fazendo nesse exato momento? Intercedendo por mim e por você. E sabe qual é o desejo dele? Que todos os filhos dele aqui, seja fiel a ele até o fim, porque ele já está lá em cima nos aguardando para a honra e glória dele mesmo, amém? Que o Satanás esteja repreendido da nossa vida, em nome dele mesmo, do nosso Senhor e Salvador, e Yeshua Mashiach, amém? Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo. Qual é o tema? O tema é as artimanhas de Satanás para destruir o plano da salvação de todo mundo. Que ele perdeu a batalha para a honra e glória de Deus, ele perdeu a batalha para a honra e glória de Deus, amém? Este é o fechamento desse vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.